Continuando então a revisão do latim, começamos então com os verbos. Já vimos as 5 declinações e nesse vídeo os verbos que usam o tema do presente. Mais para frente vou explicar o que é isso, o tema do presente. Os tempos verbais são o presente do indicativo, o imperfeito do indicativo e o futuro do indicativo, tanto na voz ativa quanto na voz passiva. Em gramática, por paradigma, entende-se um modelo de declinação ou de conjugação verbal cuja regra de formação é geralmente oferecida pelos manuais linguísticos. Com exceção de algumas exceções, o paradigma latino é constituído por 5 formas. Ou seja, o que é isso aí, paradigma? Quando, ou em um vocabulário, ou em um dicionário, tem o verbo, logo no início vem assim. Eu coloquei o verbo amar. Então vai ter primeira e segunda pessoa do singular indicativo presente. É um dos motivos da gente ter que saber as conjugações, é isso. Você acha lá um verbo todo estranho, sei lá, amavit. Como é que eu vou procurar no dicionário? Você olha lá, amavit, não tem. Então você tem que procurar primeira pessoa do singular do indicativo presente, amo. Nos dicionários da língua portuguesa, se procura um infinitivo, né? Então você vai procurar amou, amaram, você vai procurar amar, que é um infinitivo. No latim, você vai procurar a primeira pessoa do singular presente. Então, a primeira coisa que vem no verbo, no paradigma. Paradigma é o nome dessa descrição, por assim dizer, do verbo. Depois, a primeira pessoa do indicativo perfeito. Por quê? Porque tem 3 formas no indicativo, 3 tempos verbais que vão usar o chamado tema do perfeito. Esse verbo aqui, já dando spoiler, né? O tema do presente do verbo amar é am. O tema do perfeito é amável. Então, o paradigma vai ajudar a pessoa a conjugar o verbo da forma correta. Essa forma aqui é chamada de supino, é uma das últimas coisas que a gente aprende em latim. E, por último, o infinito, infinitivo presente. E, no caso aqui, o verbo amar é amare. O latim, ao contrário do português, tem 4 conjugações. Lembrando quais são as conjugações do português. Primeira conjugação, os verbos terminados em ar. Então, amar, chorar, deitar, calar, tudo isso é primeira conjugação. Ou seja, todos esses verbos têm uma maneira de você conjugá-los que é semelhante. Então, eles foram reunidos nisso que nós chamamos de primeira conjugação. Segunda conjugação da língua portuguesa é dos verbos em er. Então, correr, escrever, ler, tudo isso é segunda conjugação no português. Terceira conjugação do português são os verbos em ir. O próprio verbo ir, ouvir, escapulir, latir, tudo isso são verbos da terceira conjugação que terminam em ir. Em latim não são 3 conjugações, são 4. Então veja que quando o latim se tornou português, em algum momento ali da Idade Média, essas duas, a segunda e a terceira, do latim, se tornaram a segunda do português. Esse é da segunda conjugação é chamado de longo. Esse é da terceira conjugação é chamado de breve. Mais para frente eu vou explicar. É uma distinção, longo e breve, e praticamente as línguas modernas não têm mais, mas que era da maneira com que se pronunciava a letra E os latinos antigos, lá no tempo de Júlio César, no tempo de Cícero. Então tinha palavras em que pronunciava a vogal de maneira mais longa. E tinha palavras que
determinada vogal era pronunciado de maneira mais breve. Então, esse é aqui, da terceira conjugação, é breve, ele é tão breve que na maioria dos tempos ele some e se torna I. E nesse caso aqui, da segunda conjugação, esse é longo, então ele aparece na maioria das conjugações dessa segunda conjugação aqui. Muito bem. Aqui o verbo laudo significa louvar, eu louvo, a terceira pessoa do plural presente. Então, tem três elementos quando se tem um verbo. Tem o tema do presente. Esse tema ele não varia. Conforme você vai conjugando, no presente, no imperfeito, no futuro, o tema do presente é o mesmo. Por isso que ele chama tema do presente. E esses verbos, eu estou explicando todos nesse vídeo aqui, porque todos vão usar o tema do presente. Tem a vogal temática. A vogal temática da primeira conjugação é A. A vogal temática da segunda conjugação é o E longo. Da terceira conjugação, o E breve. E da quarta conjugação, o I. Aqui a desinência. A vogal temática, com poucas exceções, ela não muda. Uma outra pessoa é que ela dá lugar, ela some e dá lugar a outra, mas a maioria das pessoas e dos tempos, ela está presente, é a vogal temática. A desinência é aquela parte final do verbo que vai dizer se está na primeira pessoa, se está na segunda pessoa, se está no plural, se está no singular, etc. Então, tema do presente, essa primeira parte que não muda. Vogal temática, de acordo com qual conjugação o verbo pertence. Desinência é o que vai dizer qual é a pessoa, se é singular, se é plural, o verbo está. Que é diátese passiva, também chamada nas gramáticas portuguesas de voz passiva. Na oração, o menino foi castigado pelo professor. Qual é o sujeito? Então, primeiro, o verbo é castigar, certo? Foi castigado. Quem foi castigado? O menino. Então, achamos aqui o sujeito. Descobre-se fazendo a pergunta que já sabemos, quem foi castigado pelo professor? O menino. O sujeito, portanto, é menino. O menino praticou ou recebeu a ação de castigar? Se a gente for olhar, não foi o menino que praticou a ação de castigar. Ele recebeu a ação. Quem castigou foi o professor. Dessa forma, vendo um caso em que o sujeito recebe ou sofre a ação em vez de praticar. Pois bem, quando o sujeito recebe, sofre a ação do verbo, o verbo está na voz passiva. Como se analisa o complemento pelo professor na oração que acabamos de ver? Chama-se agente da passiva. Então, retomando. Tem o verbo na forma ativa, significa que quem faz a ação é o sujeito. Ele está na forma passiva, quem sofre a ação é o sujeito. E aí quem faz a ação, quando o verbo está na voz passiva, é chamado de agente da passiva. Então, agente da passiva é o complemento que nas orações passivas pratica a ação. O sujeito, na frase em latim, é sempre nominativo, é o caso do sujeito. E o agente da passiva vai ser colocado no ablativo. O português indica passividade de um verbo de duas maneiras. Mediante o verbo ser ou estar, e o particípio. Então, por exemplo, forma ativa, vê. Forma passiva, é visto. Forma ativa, prendeu. Forma passiva, foi preso. E assim por diante, qualquer verbo. Forma ativa, louvou. Forma passiva, foi louvado. Forma ativa, lembrando que a forma passiva só existe em verbos transitivos. Vamos pensar aqui
um verbo intransitivo. Andou. Como é que você faz forma passiva? Foi andado? Não existe, né? Então, somente os verbos transitivos, ou seja, aqueles verbos que possuem objeto direto ou objeto indireto, é que podem ter forma passiva. Os outros só têm a forma ativa. Os verbos intransitivos só têm a forma ativa. Como nascer, né? Não existe foi nascido. Observação. Também o verbo ficar se presta às vezes para indicar a voz passiva na oração. Ele foi preso. Podemos, sem sacrifício de sentido passivo da oração, substituir o foi por ficou. Ele ficou preso. Então, em algumas situações, o verbo ficar, além do ser e do estar, também pode ser usado para fazer forma passiva dos verbos em português. Outra forma de fazer o verbo na voz passiva em português é usando o pronome se. É chamado de pronome apassivador. Então, na oração, alugam-se casas. O casas não pratica a ação de alugar, e sim recebe e sofre a ação. Então, a casa é alugada. Então, quando a gente vê esse ser aqui na frente de um verbo, muitas vezes é para tornar aquela forma ali passiva. Alugam-se casas. A gente vê aqui que o português ele só admite fazer a forma passiva usando um verbo auxiliar ou uma outra palavrinha, como nesse caso aí o pronome ser. O latim ele tem a forma passiva em uma palavra só, assim como a forma ativa. A passiva no latim ela é feita com uma palavra só, como vamos ver aqui em seguida. Então está aqui, como que se faz o presente latino? Tema do verbo, cada verbo vai ter um tema diferente, tema do presente. Vogal temática, primeira conjugação é a, segunda conjugação é longo, terceira conjugação é breve, quarta conjugação e. E a desinência, as desinências são essas. Então vou fazer aqui a conjugação do verbo laudo, que significa louvar. No presente indicativo. Então, primeiro, laudo, aqui o infinito é laudare, então vemos que é da primeira conjugação. Então eu vou pegar o tema do presente, laude, a vogal temática e as desinências que estão aqui. Então, primeira pessoa, eu laudo, tu laudas, ele laudat, nós laudamos, vós laudatis, eles laudant. Muito simples. Até, inclusive, parece um pouco com português, né? Então, essa aqui é a forma ativa de laudo. Forma passiva. Eu laudor. Segunda pessoa, laudaris. Terceira pessoa, laudatur. Primeira pessoa do plural, laudamur. Segunda pessoa do plural, laudamini. E terceira pessoa do plural, laudantur. Como que se traduz? Laudo, eu louvo. Laudas, tu louvas. Laudat, ele louva. Laudamos, nós louvamos. Laudatis, vós louvais. Laudant, eles louvam. Laudor, eu sou louvado. Lembrando aí que latim ele faz o passivo com uma palavra só. O português precisa de pelo menos duas. Laudor, eu sou louvado. Laudaris,
tu és louvado. Laudatur, ele é louvado. Laudamur, nós somos louvados. Laudamini, vós sois louvados. E laudantur, eles são louvados. Então, português para fazer o passivo usa o verbo ser ou verbo estar. O latim, uma palavra só. Se fosse outro verbo, a conjugação presente é muito semelhante. Estaria na mesma aqui, como a gente vai ver para frente com outros verbos. Só a única coisa que ia trocar é a vogal temática. Aqui é o A, da primeira conjugação. Da segunda é o E. Da terceira, que é o E breve, ele desaparece, vira I. No fim aqui que temos poderíamos dizer, uma estranheza. No final, na terceira pessoa do plural, na terceira conjugação, nós temos um U. E na quarta conjugação também, tudo I, chega no fim, I, U. É que o verbo ser é irregular em português e irregular em praticamente todas as línguas. Sum, es, est. Sumus, estis, sunt. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Até o verbo sum se parece muito com o português, que é uma língua latina. O verbo ser é importante decorar. E as desinências aqui, as conjugações, de forma que a gente consiga identificar em qual pessoa, se é singular, se é plural, em qual tempo verbal, e se é ativo ou passivo está o verbo. Então, não tem jeito. Pega um monte de verbo e vai fazendo, escrevendo, decorando, falando, até decorar tudo isso aqui. Imperfeito. Há uma coisa. O presente do indicativo do latim se traduz com o presente do português. Então, muito simples. O imperfeito do latim se traduz com o imperfeito em português. Então, coloquei o verbo aqui, pareu, que significa aparecer. A grande diferença do imperfeito é, de todas as formas verbais, a mais fácil de se reconhecer é a presença dessa sílaba aqui, ba. Todas as conjugações vão ter ela. Então, por exemplo, vamos fazer aqui o pareu para ficar claro. Pareban. Parebas. Parebat. Parebamos. Parebates. Parebant. Muito regular. Todas as outras conjugações, vão ser da mesma forma. A única diferença é essa letrinha aqui. Em vez de ser o E, vai ser de acordo com o verbo que estiver. Em vez de ser, aliás, o que muda é só o tema. O resto segue o ban. Ban, bas, bat, bamos, bates, bant. Como você pode ver aqui. Essa letrinha aqui, o E, significa que pareu é da segunda conjugação. Se fosse uma palavra da primeira conjugação, seria A. Se fosse da terceira, é. Se fosse da quarta, I, é. Vamos ao passivo. Parebar. Pares. Parebatur. Parebamur. Parebamini. Parebantur. Então, aqui seria a formativa e aqui
a forma passiva que é feita com o verbo ser. Futuro. Futuro é um pouco diferente, porque tem uma regra para a primeira e segunda conjugação e outra regra diferente para a terceira e a quarta conjugações. Então, a primeira e a segunda, vou acrescentar aqui uma letra B. Por exemplo, moneu. Monebo. Moneu, segunda conjugação, estou seguindo aqui, ó, monebo. Significa eu avisarei, monebo. Depois, monebis. Aí alguém pode perguntar assim, mas por que i? Por que no futuro não só tem a presença do B na primeira pessoa do singular, mas depois vira bi? O i aparece na primeira e na segunda conjugação. Porque a desinência mesmo é o B e depois o S. Só que pronunciando monebs, falta alguma coisa para poder pronunciar melhor. Com o tempo as pessoas falando monebs, né, igual o Mussum, acabou surgindo então esse I. Então, monebo, monebis, monebit, monebimos, monebites, monebunt. Aqui outra coisa importante. Tanto na primeira quanto na segunda conjugação, a terceira pessoa do plural não é I e nem a vogal temática da conjugação é U, como foi o caso aqui, monebunt. Passamos então ao passivo. Monebor, monebiris. Veja que a segunda pessoa do singular passivo é a única que aparece a vogal temática E. Em todas, tanto na segunda, na primeira, nas outras. Eres. Depois volta para o I. One. Ito. Monebimur. Monebimini. Monebuntu. Novamente a presença do U no monebuntu, que é a terceira pessoa do plural passivo. O verbo avisar no futuro. Eu avisarei. E o passivo seria eu sou avisado. Serei avisado. Eu serei avisado. Tu serás avisado. Ele será avisado. Nós seremos avisados. Então, na passivo no português, você coloca no futuro o verbo auxiliar, o verbo ser. Então, essas são a primeira e a segunda conjugação. Tema do presente mais vogal temática mais B mais as desinências. As desinências estão aqui. Terceira e quarta conjugação. O que difere? Ao invés de se colocar um B, se coloca um E. Então, essa é que é a diferença. Aí alguém poderia pensar assim, mas aqui colocar es, et, emus, etis, ent, não vai confundir com o presente? E a resposta é não. Se a gente for olhar lá no presente, na terceira conjugação, o presente é feito não com E na terceira conjugação, mas com I. Então, se um verbo é da terceira conjugação, você vê ele com I, presente. Você vê ele com E, futuro. Quarta conjugação tem a vogal temática I e em seguida um E. Então, por exemplo, áudio vai virar audiam,
a primeira pessoa do singular é realmente a que difere. Aparece um A aqui, tanto na terceira conjugação quanto na quarta. Audiam, audies, audiet, audiemos, audietis, audient. Então veja aqui, terceira pessoa do plural, futuro. Terceira e quarta conjugação, aparece o E. Primeira e segunda conjugação, aparece um U. Passivo. Audiar, audieres. Aparece o E aí na segunda pessoa singular passiva, em todas as conjugações. Audietur, audiemur, audiemini, audientur. Então, presente. Futuro, ativo. Audiam, eu ouvirei. Tu ouvirás, ele ouvirá, nós ouviremos, vós ouvireis, eles ouvirão. E o audiar é eu serei ouvido. Tu serás ouvido, nós seremos, assim por diante. Então esse é o futuro. Primeira conjugação, presença do B e surge um I aqui junto do B. Por questão de pronúncia. Terceira e quarta conjugação, surge o E. Então, na terceira, as pessoas, com exceção da primeira, todas têm o E, presença do E. A quarta conjugação, depois do I, que é a vogal temática, aparece o E. Então, aqui algumas frases para testar aí os verbos que foram aprendidos. Todas são tiradas da Sagrada Escritura. Eu já deixei marcado aquilo que ainda não foi visto, como os pronomes e conjunções. Então, aqui a famosa frase de Jesus, tu és Petrus. O és, como foi visto, segunda pessoa do singular do verbo ser. Segunda pessoa do singular, presente. Segunda pessoa é tu. O pronome pessoal aqui é também o sujeito, o tu. O verbo ser, como foi dito aí alguns vídeos para trás, é um verbo de ligação. Então, Petrus, terminando em us aqui, a segunda declinação em us é nominativo. É um nominativo singular. Mas não é o sujeito, porque o sujeito, segunda pessoa do singular, é tu. Então, nós vemos que ele é predicativo do sujeito, porque o verbo ser é um verbo de ligação. Tradução, coisa mais simples da face da terra, tu és Pedro. A continuação do versículo está aqui embaixo. Segunda oração. Et. Conjunção coordenativa. Ela coordena as frases. Ela está juntando essa frase aqui com a anterior. Tu és Pedro. E. Conjunção também. Sobre. Pronome demonstrativo feminino. Esta. Acusativo singular. Esta o quê? Esta pedra. Edificabo. Em latim, quando aparece o A e o S na mesma sílaba,
não se lê a edificável, se lê só o E, edificável. Esse B já nos dá uma pista sobre qual é o tempo verbal do edificável. A gente voltar lá, aqui edificável, não é edificare, não é primeira conjugação. Então, edificável, primeira pessoa ativa do futuro. Primeira pessoa do singular, futuro, indicativo, ativo. Verbo edificar, primeira pessoa do futuro, é eu edificarei. Eclésia, acusativo singular. A gente pergunta para o verbo, edificarei o quê? A igreja. Então, a igreja aqui, acusativo singular, significa que ela é um objeto direto. E aqui o pronome possessivo. A igreja de quem? Minha. Tradução, todos já conhecemos. Tu és Pedro, primeira frase lá em cima, e agora, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outra frase, essa aqui tirada do Evangelho de João. Então aqui, verbo ser no presente, aqui, verbo edificou no futuro, e aqui, estaban. Essa sílaba já nos dá qual tempo é que estamos falando, qual tempo pertence essa palavra. Se a gente voltar lá, o imperfeito sempre tem o bar, em todas as pessoas, todas as conjugações, com exceção do verbo ser. Veja que o verbo ser do imperfeito se parece, inclusive, com o português, né? Eram, eras, erat, éramos, eratis, erat. Mas estaban, o fato de ter o bar, significa que é imperfeito. O NT vai indicar que é terceira pessoa do plural. Se nós formos separar, as desinências que nós vimos aqui da voz ativa foram a primeira, o O, a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, o S, terceira pessoa do singular, T, primeira pessoa do plural, mus, segunda pessoa do plural, tis, e terceira pessoa do plural, NT. Então, quando nós vemos uma dessas aqui, a gente já sabe se é primeira pessoa, segunda, terceira, primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Então, e como nós podemos ver, terceira pessoa do plural. O bar indica que é imperfeito. Então, vamos aqui também colocar do voz passiva, né? Or, eres, tur, mur, mini, n, tur. Essas desinências aqui são do imperfeito. Então, por exemplo, aqui, ó, terminou com tur, significa que é terceira pessoa. Imperfeito não, perdão. O passivo. Terminou aqui com tur. Então, esse tur aqui significa que é a terceira pessoa do singular passiva. Aí a gente vai ver que terceira pessoa do singular passivo de que tempo? Aqui está o bar, né? B com A significa que é do imperfeito. O imperfeito é que tem o bar em todas as pessoas. Então, voltando nessa frase.
stabant. Tem o ba, imperfeito. Tem o nt, terceira pessoa do plural. Então, terceira pessoa do plural, imperfeito, ativo, indicativo. Autem é uma conjunção que pode ser traduzida como porém ou de fato. Justa é uma preposição que pode ser traduzida como junto ou ao lado. Crucem, acusativo singular da terceira declinação. O final aí é M, final característico da terceira declinação, acusativo singular. Ieso é irregular. Então, ieso pode ser ablativo, pode ser dativo, pode ser genitivo. Tudo termina com U. Então, a gente tem duas possibilidades aqui. A tradução até então está. Estavam, que é terceira pessoa do plural do verbo estar, do imperfeito. Estavam, porém, junto à cruz, justa crucem. Aqui que está. Ieso, vamos supor, se fosse ablativo seria estavam, porém, junto à cruz por Jesus, com Jesus. É uma possibilidade, se fosse ablativo. Fosse dativo, estavam, porém, junto à cruz a Jesus, para Jesus, não faz sentido. Então, dativo não é. Genitivo, estavam, porém, junto à cruz de Jesus. Então, seria complemento de especificação. Está especificando qual cruz que é. A cruz de Jesus. Mas também poderia ser complemento de especificação, ieso, de Mater, mãe de Jesus. Afinal, nessa frase, é a cruz que é de Jesus ou é a mãe que é de Jesus? O complemento de especificação, que é o genitivo, em geral ele vem depois do que é especificado. Então, nesse caso aqui, tudo indica que estavam, porém, junto à cruz de Jesus. Então, Jesus está especificando qual cruz é. Mater, a mãe. Quem estava? Achamos o sujeito, a mãe. Eius, pronome relativo. Pronome relativo que está se referindo a Jesus. Então, poderia se dizer a mãe dele. Ou, ficaria mais bonitinho, né? A sua mãe. Estavam, porém, junto à cruz de Jesus, a sua mãe, que o versículo continua, a sua mãe, a irmã de sua mãe, etc. e tal. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 19. Es, verbo no presente, edificabo, futuro, stabant, imperfeito. E aqui eu coloquei um do imperfeito, ba, né, que indica que está no imperfeito, mas na forma passiva. Um outro versículo que diz in atrium. Atrium aqui é uma palavra da segunda declinação neutra. Não poderia ser nominativo singular? O átrio, sujeito da frase? Poderia. Como que sabemos que não é? Por causa do in. O in é uma preposição que ele rege ou ablativo ou acusativo. Ou seja, a palavra que vem na frente do in sempre é ou acusativo ou ablativo. Nesse caso, é acusativo. Um acusativo singular. No átrio, dicebatur. Se a gente olhar aqui o BA, significa que é imperfeito. Se a gente olhar a desinência tur,
Aqui é a terceira pessoa do singular passiva. Então, terceira pessoa do singular passivo, imperfeito, indicativo. Príncipes, final IS. Tem esse príncipes. É uma palavra da terceira declinação, então o final de IS na terceira declinação é um genitivo singular. Sacerdotum, final poderia ser um acusativo singular? Não, porque é da terceira declinação a palavra. Então, terceira declinação, final só pode ser genitivo plural. Dos sacerdotes. Qui é pronome relativo. Decebatur a gente já analisou. Caifás. Nominativo singular. Achamos o sujeito. Como ficaria a tradução? In mais acusativo indica movimento. Se fosse in mais ablativo, significa o estado, ou seja, no. Então, como indica movimento, vou colocar aqui ao átrio. Teria que olhar o restante do contexto lá para adaptar a tradução, mas a atitude indica ao átrio. Genitivo singular. Do príncipe. Genitivo plural. Dos sacerdotes. Pronome relativo. O qual. Dicebatur. Lembrando que está no passivo. Se fosse ativo seria. E diziam que é chamado. Aliás, que chama. Mas como é passivo, então é chamado Caifás. Lembrando lá o que eu disse no início. No português, a forma passiva você tem que colocar o verbo ser. No latim, a forma passiva é uma palavra só. Nesse caso, nós sabemos que é passivo porque tem essa desinência aqui, que é da terceira pessoa singular passiva. Espero que não tenha ficado tão confuso assim. Verbos, tem que treinar, tem que pegar lá uma renca de verbos da primeira conjugação, olha lá na internet, verbos, primeira conjugação latina. Sai conjugando tudo aí. Presente, imperfeito, futuro. Depois de conjugar bastante, você bater o olho, você já sabe. Aí você pode procurar umas frases para poder fazer. Tem no livro do Napoleão Mendes de Almeida, se acha facilmente aí na internet. Ou então a pessoa que quiser estudar isso também pode comprar. O importante é o treino que vai dar à pessoa a habilidade para poder identificar os tempos verbais.